Já estamos de volta com o seu estilo de vida e agora eu vou ler o depoimento do nosso primeiro telespectador, que é o Moisés Silva. Ele diz assim: bom dia a todos. O próprio sistema com suas liberações contribui para as crianças ficarem expostas a tantas coisas impróprias. Por exemplo, esse jornalzinho de 50 centavos, a primeira página e a última mostra coisas indecentes. O jornal, além dos jornais, que sai sangue de tanta violência exposta. Ele deixa a opinião dele, né? Diz que é tanta violência hoje em dia que falta só sair sangue do jornal. E realmente a gente tem visto que, na realidade, a realidade tem sido exposta nos jornais e a mídia tem trazido a realidade do que tem acontecido na nossa sociedade e que realmente não tem sido coisas muito bonitas ou muito fáceis de se ver, né? Verdade. Infelizmente, né, a sociedade, ela é também violenta, né? Então, na sociedade, a gente vai ter quem vai proteger, a gente vai ter quem vai cuidar dessa criança e quem vai querer abusar essa criança. Então, assim, os meios de comunicação, eles não são neutros, né? Então, seja quais forem, a gente sabe que tem uma ideologia por trás, né? Existem interesses, às vezes até porque querem vender, realmente expõe demais. A gente vê aí nas propagandas, mulheres expostas, mulheres nuas, né? Às vezes as crianças também muito expostas. Então, de fato, essa exposição, né, exacerbada da mulher, da figura feminina, contribui sim para essa erotização, para que de alguma forma, né, a gente tenha aí uma situação mais agravada. Não que isso não vai gerar um abuso sexual, né, mas quando a gente vê essa exposição, a gente está fazendo o quê? A gente está concordando que a mulher seja um objeto, né, tá ali, ela está sendo exposta, sendo vendida, né, na sua intimidade. Então, eu acredito que realmente essa exposição em excesso é complicado para nós. Bom, e nós temos uma pergunta até um pouco relacionada a isso também, do Arlen, da Alvorada, e ele quer saber se a mídia com o seu conteúdo erotizante é considerado abuso. Olha, do ponto de vista técnico, falando aí dos estudiosos, a gente não pode dizer que a mídia, né, o que a mídia faz vai ser considerado abuso, né? Mas se a gente pensar num sentido assim mais amplo, realmente é um abuso de poder, tá desrespeitando, tá violando. Então, assim, não é exatamente o abuso sexual, mas é um abuso do poder, né? Porque o poder, a comunicação, ela tem que ser usada em prol da defesa do direito da criança e adolescente, do direito da mulher, do ser humano. Então, quando se abusa desse poder, né, quando se está deturpando, já levando para outros lados, eu acredito sim que é um abuso no sentido mais amplo. Bom, nós temos também uma reflexão, posso dizer assim, do Arlen, da Alvorada, em relação ao kit gay. Ele diz assim: o governo tentou sensibilizar as nossas crianças com o polêmico kit gay nas escolas e foi barrado pelo deputado federal Jair Bolsonaro. Esse projeto ensinaria o homossexualismo nas escolas e realmente, a gente estava conversando aqui no intervalo, foi muito polêmico, né? Esse é um tema muito polêmico. Eu acredito que a gente tem que discutir, sim, discutir nas escolas a questão do homossexualismo, né? Mas a gente tem que fazer uma discussão mais profunda, né? O que realmente as pessoas defendem, porque tanto na escola, como eu falei, como na sociedade, os pensamentos são diferenciados, né? Eu acredito que a criança ela deve ter o direito a uma convivência familiar, comunitária, direito ali ao pai, à mãe, né? Mas esse é o meu pensamento. Nem todos pensam que realmente a família é constituída apenas de pai, mãe. Nós temos diversas configurações familiares hoje, né? Inclusive as famílias homossexuais. Então, esse é um assunto que precisa discutir entre escola, família, né, Estado, sociedade. Nós precisamos fazer um debate aprofundado e contínuo a respeito disso. Bom, nós temos também uma participação pelo Facebook do Moisés Silva. Nós postamos a nossa foto com o tema do dia e ele fez um comentário e é bastante interessante, que diz assim: tem um trecho de uma música do Charlie Brown que diz: dei um trocado pro pivete no farol, olhei pro lado, vi o pai e pensei, velho explorador, sei lá, estou aqui para aprender, não para julgar. Pelo menos o pivete desde cedo vai aprender a se virar. Então, quer dizer, é um outro lado, né? Digamos que seria uma visão de que essa exploração não seria de tudo ruim. Então, ensinaria alguma coisa para essa criança. Tem pessoas que realmente dizem, por exemplo,
quando a gente fala sobre a questão da lei da palmada, né? Às vezes a gente diz, não, eu já levei muita palmadinha na vida e estou viva aqui até hoje. Mas é claro que existem também casos e casos e a gente teria que discutir até o contexto em que essa criança está inserida e de que forma isso está acontecendo para poder analisar a situação, para saber se está caracterizado como abuso ou não, né? Na realidade, o que a gente percebe? Essa criança que está na rua, né, ela já está sendo explorada ali no chamado trabalho infantil, né? Porque a criança é para estar na escola, é para estar brincando, é para estar estudando, não é para estar trabalhando. Não significa que a criança não possa ajudar, né, nas atividades da casa, são coisas diferentes. Agora, uma criança que precisa estar trabalhando na rua, quando deveria estar na escola, né? Então, assim, há uma exploração ali, embora a gente saiba que, muitas vezes, o que leva essa criança, né? Muitas vezes a própria violência pode levar essa criança para a rua, para ela ter que trabalhar, muitas vezes ela é obrigada a trabalhar porque os pais querem que ela traga algum retorno para ajudar na sobrevivência, né? Então, assim, muitas razões acontecem para explicar isso aí, mas, de qualquer forma, eu entendo que o trabalho infantil, essa exploração, aí a gente dá um dinheiro para o menino, né? A própria expressão pivete já é um pouco pejorativa, né? É um pivete, né? Ali não é o espaço dele. A criança deveria estar estudando, deveria estar brincando, né? E no devido tempo, ela deve trabalhar. Arlen da Alvorada, crianças dançando como adultos na mídia, é abuso? Pois é, mais uma vez, eu entendo o seguinte, essa erotização precoce é abuso, né? Quando a gente explora a criança, quando desperta nela, né? Se ali naquela dança está despertando ali o sexo, está despertando alguma coisa que realmente não é apropriado, isso é abuso, né? Então, assim, a gente tem que discutir essa questão, porque para muitos isso é considerado uma coisa natural. Isso é um problema da violência, é banalizar a violência, é naturalizar, é achar que as coisas são naturais, né? Então, a criança, ela tem que ter, sim, a autorização dos pais, dos responsáveis, ela não tem essa liberdade de estar por aí andando, né? Ela tem que ter alguém que responda por ela, no caso, a sociedade, a família principalmente. E a gente pode dizer, sim, que essa criança é completamente livre de qualquer culpa em relação a um abuso que esteja sofrendo ou exploração, né? Por exemplo, fulana foi abusada, tinha 10 anos e foi abusada, mas também você já viu o tipo de short que ela usava? O que a gente pode dizer sobre isso? Pois é, essa é a desculpa porque as pessoas muitas vezes utilizam, né, para justificar que a criança tem culpa. Na realidade, a criança não tem culpa, né, como eu já falei antes. A criança, ela não tem esse discernimento em relação ao que é abuso, muitas vezes, o que é violência sexual. Ela é ensinada, né? Muitas vezes ela foi educada ou ela vivenciou aquela violência e muitas vezes ela coloca aquilo como natural para ela e ela se sente culpada, né? Mas a criança não é culpada. O que é exatamente a criança? A criança é uma pessoa que está em desenvolvimento. Não são pessoas em desenvolvimento, são facilmente influenciáveis. Quer dizer, ela está vulnerável, ela está correndo riscos ali de ser influenciada, de ser levada para o caminho errado, né? Então, assim, a criança, ela é inocente em relação a isso. Bom, o Arlen também tem outra pergunta e na verdade, ele deixou uma opinião dele em relação ao papel da escola e o papel da família. Ele diz que, na opinião dele, o papel da escola é ensinar física, matemática e etc., e não sexo. Isso seria papel da família. Olha, o papel da família é educar, né? Educar é formar a criança. Só que a escola também tem um papel muito importante. Porque onde é que vai acontecer muitas vezes a violência? Dentro da própria escola. Então a escola, ela tem o dever, inclusive, o diretor, de notificar quando existe algum caso de violência e de identificar. De repente uma criança está tendo determinados comportamentos, a criança se tornou muito agressiva, né? A criança não está mais interagindo com os outros colegas. Isso pode ser um sinal de abuso sexual, né? Então não tem como a escola não se envolver. O papel da escola é trabalhar na prevenção, é discutir o assunto, é enfrentar a violência. Por quê? Porque é dever de todos. Embora a responsabilidade maior de educar seja da família, mas de prevenir a violência é dever de todos. É do Estado, é da sociedade, é da comunidade e da família. Concordo que as crianças façam o básico dentro de casa, para que isso contribua no seu desenvolvimento, mas não trabalhar no que o adulto possa fazer. Moisés Silva, do Tancredo Neves. Concordo plenamente.
Eu acho que a gente tem que educar as crianças, temos que colocar limites para elas, porque ela tem direito, mas ela também tem deveres, né? Não é só o direito, a criança também tem o dever, mas isso a família deve fazer. Agora, em relação realmente a fazer com que aquela criança trabalhe, né? Isso é uma exploração. E é interessante esse caso também, porque às vezes a gente passa pro outro lado, né? Às vezes existe aquela família que exige demais e aí acaba explorando. E existe aquela família que, para não explorar, ou então tendo a visão de que se a criança for fazer alguma coisa, ou se pedir para a criança fazer alguma coisa, é um abuso ou uma exploração. Exploração, no caso, só se tiver a parte financeira, né? Mas aí seria um abuso, porque você está abusando daquela criança, porque ela é muito nova para lavar uma louça, ou muito nova para guardar os próprios brinquedos, acaba negligenciando completamente essa parte da educação, e aí essa criança cresce sem esses limites também. Então, precisa existir um equilíbrio, né? Você não pode nem para um lado, nem para o outro, e nem muito assim, nem muito assado. É realmente muito difícil essa função de educar. É verdade, porque o papel da família, né, é educar aquela criança sabendo que vai orientá-la para aquilo que é certo e que é errado. Né? Daí a importância, por exemplo, de conversar sobre a sexualidade, de dizer, olha, você não pode ser tocado nessa parte, o seu corpo, ele é seu, ninguém pode tocar indevidamente. Isso também também se estende a questão, como você colocou, dos trabalhos cotidianos ali, das atividades, né? A criança tem que ter responsabilidade, ela tem que saber que ela tem que organizar o seu quarto, que ela tem deveres, que a família não vai simplesmente dar tudo o que ela quer, até porque muitas vezes essa família não tem essas condições, né? Então a criança, ela tem que saber também que ela é responsável, né? Ela responde também pelos seus atos, claro, de acordo com a sua consciência ainda de criança, né? Mas é muito importante realmente que a criança tenha os seus direitos assegurados, mas que os pais também coloquem limites para essa criança, para que ela saiba exatamente, né, por onde o caminho que ela deve andar, né? E pra gente encerrar, a última pergunta do Arlen, também da Alvorada, ele quer saber se no carnaval há muita exposição de nudez e as crianças... por que ninguém faz nada em relação ao período do carnaval, quando existe muita nudez, muita nudez, exposição dessa nudez e as crianças vão assistir? Pois é, as crianças, como eu falei outrora, elas têm que estar sob a responsabilidade de alguém, de um adulto, né? Então, assim, no carnaval, por exemplo, existem muitas campanhas, né? Campanhas da prefeitura, do governo do estado, em relação a esses abusos, a esses excessos aí de exposição das crianças. Então, existem muitas campanhas para orientar, né? Para que realmente a criança não esteja ali no lugar errado, não esteja sendo exposta, né, seja ali no carnaval ou de qualquer outra forma, né. Eu queria aproveitar a oportunidade para falar que na semana que vem vai estar sendo realizado o 2º Seminário Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual contra Criança e Adolescente no Amazonas. Está aqui o folder, eu vou deixar com você, né. Exatamente, a gente vai estar discutindo, é uma atividade realizada pela Assembleia Legislativa do Estado, né, mas com apoio de vários grupos, né, e a gente vai estar lá discutindo esse assunto, capacitando conselheiros tutelares. Isso é muito importante para enfrentar a violência sexual. Os profissionais que atuam na área precisam estar capacitados, conselheiros tutelares, assistentes sociais, psicólogos, advogados, né? Então a gente vai estar discutindo aí esse tema. Então eu gostaria de deixar aqui o convite para todos que estiverem interessados. As inscrições podem ser feitas até segunda-feira, às 9 horas da manhã. E que bom que a gente tem um grupo que está discutindo sobre isso, né? Porque muitas vezes o nosso principal erro é a falta de informação. E aí, se você tem a falta de informação, se você não tem coragem de conversar sobre isso e prefere deixar tudo lá debaixo do tapete, como a gente costuma dizer popularmente, a gente nunca vai conseguir chegar numa solução, nunca vai conseguir resolver situação nenhuma. É verdade. Porque enquanto a gente está debatendo, discutindo, a gente está se importando, né? Porque quando a gente não debate, a gente não conversa, quando a gente é indiferente, ou seja, eu nem me importo com isso, né? Da importância aqui, né, desse programa, de tantos temas importantes que vocês trazem aqui, porque quando a gente traz um tema para o debate, a gente está dizendo que aquele tema é importante para a sociedade e a criança e adolescente é prioridade absoluta e não deve ser apenas no papel, né? Mas no dia a dia a gente mostrar para essa criança, para esse adolescente, que eles estão protegidos. Muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos, por ter dividido um pouquinho do seu conhecimento, daquilo que você pesquisou, daquilo que você se interessou com a gente também e com certeza ter dado oportunidade para outras pessoas se interessarem por isso também.
Eu que agradeço a oportunidade, quero convidar a todos, né, a leiam sobre o assunto, estudem sobre o assunto, se importem com as crianças, com os adolescentes, porque elas, de fato, como alguém já disse, são o nosso maior patrimônio. Muito obrigada mais uma vez. E para você que está em casa, nós vamos para um breve intervalo. É bem rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta e você pode continuar enviando as suas participações para o nosso número. 92 é o código daqui de Manaus, 98111 4512 é o número da nossa produção. Nós estamos esperando por você, não sai daí.